E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um review de Jujutsu Kaisen. E esse sim foi um capítulo digno de terminar um ano, porque foi simplesmente sensacional. Então, sem mais delongas, vamos logo a ele. A primeira página do capítulo de hoje começa logo onde termina o anterior, com a Yuki levando um golpe bem na barriga. E a gente entende um pouco da estratégia do Kenjaku. No momento em que ele invocou aquela maldição que a Yuki achou que fosse para ganhar num certo tempo, na verdade era para esconder o mini Uzumaki. Enquanto isso, o Kenjaku só pensa em não deixar a Yuki ter tempo para se recuperar. Mas a gente faz uma pausa para novamente ver o passado entre o Tengen, Yuki e Choso. Porém, dessa vez, eles não estão conversando sobre o plano. Na realidade, eles estão conversando sobre o Choso. O Choso tem a ideia aqui de se matar para derrotar o Kenjaku e que ele só pensa também no futuro do Itadori. Porém, a Yuki questiona porque o que adianta ele se sacrificar pelo bem do futuro do irmão dele, do Itadori, e ele não estiver nesse futuro. E é aqui que a gente começa a entender um pouco mais da forma em que o Choso pensa. Ele questiona, ele é realmente um humano? No momento em que o Choso viu os corpos dos seus irmãos, ele decidiu logo de cara não viver como um humano, e sim como uma maldição, porque os humanos não aceitariam pessoas assim tão diferentes. E por conta disso, ele acabou matando muitas pessoas, por essa decisão de simplesmente viver como uma maldição. Além disso, ele também se culpa pela morte do Ezo e do Kentizo, porque foi essa decisão de viver como uma maldição que fez com que eles morressem. Essa, na visão do Choso, foi uma escolha fácil, ele não foi pelo caminho mais difícil e correto. Por isso, o Choso carrega toda essa culpa em suas costas. Além disso, eles foram derrotados justamente por aquela pessoa que decidiu viver como um humano, carregando todo o fardo que isso traz, o Itadori. E por conta dessa escolha, eles não puderam lutar juntos lado a lado como o Choso adoraria que eles fizessem. Por causa dessa escolha, o Itadori ficou sozinho. Mas, de novo, a Yuki questiona, porque se ele se sacrificar, aí sim o Itadori ficará sozinho mais uma vez. Mas o fardo do Choso é realmente muito grande e ele não acha que é possível caminhar lado a lado com o seu irmão tendo matado tantas pessoas. Terminando assim esse papo, esse flashback e voltando para a luta entre Yuki e Kenjaku, com o Choso tentando interferir novamente. E por isso, por causa dessa conversa, que a Yuki solta a frase que nesse momento o Choso morre como uma maldição e agora ele vai viver como um humano, abrindo então um buraco aonde o Choso estava, fazendo com que ele caísse de lá. O Choso até mesmo questiona: Tengen, por que você fez isso? Terminando então a participação do Choso, e a gente volta para a luta entre a Yuki e o Kenjaku, com o Kenjaku utilizando novamente sua gravidade, que combando com esse mini Uzumaki que pegou o estômago da Yuki, fez com que ela partisse ao meio, tendo agora pela primeira vez a aparição do Tengen. E vendo essa pessoa pela primeira vez, o Kenjaku começa a rir, porque o Tengen está parecendo com uma outra pessoa e é o mal encarnado, o Sukuna, ambos com 4 olhos. Mas o Tengen aqui não apareceu dessa vez para bater um papo. Na verdade, ele só está distraindo o Kenjaku, distraindo tempo suficiente para que a Yuki pegasse na sua perna e agora utilizasse sua técnica mais poderosa. A técnica do Bombaie, de fato, ela não afeta a densidade, mas é até um certo ponto. No momento em que ela começa a adicionar muito mais massa, a densidade sim muda. Portanto, não há um limite de nível de massa que o Bombaie consegue pôr. Só há um limite de densidade. E quebrando esse limite, a Yuki está tentando criar um buraco negro. Um único ponto pequeno de massa gigantesca que atrai tudo para ele, com uma gravidade tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar, destruindo assim todo aquele local. Realmente fez um buraco enorme, destruindo até mesmo a árvore milenar que lá estava. Porém, apesar disso tudo, o Kenjaku conseguiu sair vivo.
E até mesmo o Tengen questiona como ele conseguiu sair assim, são e salvo. É uma técnica reversa? E o Kenjaku explica que não foi a técnica reversa, e sim a gravidade. Essa era uma técnica amaldiçoada chamada sistema antigravitacional e pertencia à mãe do Itadori, a Kaori. E utilizando essa técnica, somado também com um domínio para acabar com as restrições de liberação de energia e do tempo de ativação da técnica, o Kenjaku conseguiu sobreviver a esse golpe tão poderoso. E mais, essa técnica de autodestruição da Yuki teria levado o mundo inteiro com ele. É realmente um buraco negro, mas ela foi contida pela barreira do Tengen e também pela força de vontade da própria Yuki. Porém, esse capítulo não acaba aqui, porque o Kenjaku vai até o Tengen. E segundo ele, esse foi um bom show de abertura, quase que compensa a vida entediante que o Tengen teve. Esse é um adeus para o velho amigo do Kenjaku, o próprio Tengen. Acabando assim o capítulo de hoje. E galera, esse capítulo foi simplesmente sensacional. A gente viu muita coisa. A começar pelo Chozo, que pra mim foi uma parte importante de ser mostrada. Não só porque isso explica justamente a frase que a Yuki falou antes de morrer, mas também a gente começa a entender muito bem como aquele personagem se sente. Muitas vezes em Jujutsu Kaisen e em muitos animes, a gente se depara com muitas mortes, os personagens matam geral e isso é completamente irrelevante na história, mas como seres humanos, a gente sabe que isso é importante. E essa fala, essa conversa do Chozo com a Yuki mostrou que ele sente sim o peso de todas essas mortes, ele sente o peso das suas ações. Então eu achei muito interessante toda essa fala que o Chozo teve com a Yuki e aprofundou demais o personagem que é o Chozo. Me fez gostar muito mais dele. E só para explicar aqui o contexto, foi que no momento em que ele viu seus irmãos, que são bem estranhos, que não tem até mesmo um deles um formato humano, que é o Ketizo, ele decidiu que era melhor eles viverem como maldições, porque na cabeça do Chozo, os humanos não iam aceitar seres com aqueles corpos. Então, para criar um mundo onde os seus irmãos vivessem felizes, ele decidiu viver como maldição, e a consequência disso foi que ele acabou matando muita gente em Shibuya. Porém, no momento em que ele encontrou o Itadori, que carrega um fardo enorme, por viver como um ser humano, digamos assim, ele viu que ele escolheu o lado mais fácil, mais simples, só para agradar os seus irmãos, e as consequências disso foram que os seus irmãos acabaram morrendo como maldições e ele acabou matando muitas pessoas, coisa que ele vê hoje que é muito errado. Agora, esse fardo que o Itadori tem de viver como um humano, eu acho que ele tirou essa conclusão justamente depois de conhecer mais o Itadori. Ele passou um tempinho com o Itadori e ele viu que o Itadori dava tudo de si para matar o máximo de maldições possível. Ele se isolou, ele sentiu todo aquele peso daquelas mortes, ele sofreu muito. O Itadori também deseja a morte por causa de todo esse sofrimento, mas ele ainda assim não desistia e tentava ajudar o máximo que conseguia. O Chozo reconheceu isso, reconheceu esse fardo, viu que ele seguiu pelo caminho certo, porém mais difícil. Tudo isso entrou na cabeça do Chozo e fez ele perceber a escolha errada que ele tinha feito antes de escolher viver como uma maldição. Então, eu adorei esse papo que eles tiveram. Isso pra mim aprofundou demais esse personagem e me fez gostar mais ainda do Chozo. Agora, voltando um pouco para a batalha entre a Yuki e o Kenjaku, a gente tem alguns pontos aqui que a gente precisa esclarecer. O primeiro foi que ela não despedaçou em duas partes pelo simples Uzumaki. Isso daí foi um combo. Primeiro ele fez aquele rombo na barriga da Yuki com o Uzumaki e ele não deu tempo da Yuki se curar. Ele decidiu utilizar ali a gravidade forçando o corpo dela para baixo. E aí sim, ela sem a sustentação do seu abdômen, né, que seu abdômen praticamente foi embora, aí sim a Yuki foi partida ao meio. Então foi um combo aí de duas técnicas que fez a Yuki terminar daquele jeito. Além disso, a gente tem o desfecho da vida da Yuki. Ela morreu, já era fim para ela, mas no final a gente teve a revelação de todo o potencial que é o Bombaie. Essa técnica que fez da Yuki uma xamã de classe especial. E basicamente a gente já sabia que ele conseguia adicionar massa tanto para ela quanto para o Garuda,
mas ela não sentia nenhum efeito controverso por esse aumento de massa. Ela não ficava mais pesada, mais lenta, não tinha um aumento de densidade da Yuki. Porém, isso é até um certo ponto. Ela consegue aumentar a massa até um ponto X. Passando desse ponto, aí o Bombaier não consegue mais segurar isso. Ela vai sentir o efeito de aumento de densidade, o efeito real, como se ela ficasse mais pesada mesmo, se transformasse em um elefante gigante. E além disso, esse aumento de massa, segundo a própria Yuki, não tem limite. Ela consegue aumentar quase que infinitamente a massa da Yuki, mas é lógico, ela também aumentaria sua própria densidade. O resultado disso é que ela virou um buraco negro. Cara, isso é tão absurdo, mas tão absurdo, que de fato ela levaria o mundo inteiro com ela. Ela destruiria todo o planeta. Esse é o poder de uma xamã de classe especial. O que nos leva a crer que provavelmente o Gojo ainda não mostrou tudo que sabe. Porque com certeza até o momento ninguém provavelmente ia sobreviver a essa técnica que a Yuki acabou utilizando. Só o Kenjaku que deu sorte, isso daqui foi muita sorte do Kenjaku de possuir uma habilidade que era um counter da Yuki, que é a habilidade de antigravidade da mãe do Itadori. É uma habilidade que serviu muito bem a esse propósito, mas que ele deu muita sorte, porque ele não sabia qual era a habilidade da Yuki. Ele pesquisou e ninguém revelou a ele qual era essa habilidade. Então ele deu muita sorte de possuir um poder também que era muito efetivo contra as habilidades da Yuki. Agora, outro ponto é como o Kenjaku utilizou essa técnica para sobreviver a um golpe assim tão absurdo. E segundo o próprio Kenjaku, ele utilizou o seu próprio corpo como se fosse um domínio. Na minha cabeça, ele fez algo parecido com o que o Jogo e a Hanami fizeram, encobriram o seu corpo como se fosse um próprio domínio. E ele fez isso para ativar mais rapidamente a técnica da mãe do Itadori e também tirar todos os fatores limitantes que essa técnica tem. Então, basicamente, ele se transformou em um ser que não é afetado pela gravidade. Quão absurdo que é isso daí. E dessa forma ele conseguiu sobreviver à técnica da Yuki. Ou seja, como eu disse anteriormente, foi uma baita de uma sorte do Kenjaku possuir uma habilidade como essa nesse momento. Mas enfim, aí você interpreta como você quiser. Tem alguns que eu já sei que vão achar isso uma forçação de barra do próprio autor para fazer o Kenjaku sobreviver, mas foi uma explicação até que mais ou menos. Além disso, tem duas coisas aqui que eu reparei e que eu queria comentar com vocês. A primeira é sobre o corpo do Kenjaku ou do Geto. Sem a camisa a gente consegue ver a cicatriz que o Geto tem, e isso é a cicatriz que o Yuta deu no corpo do Geto, o que só nos leva a crer mais uma vez que o Kenjaku é realmente muito, mas muito bom na técnica reversa para curar um ferimento desse, é algo absurdo. E a segunda coisa que eu achei legal que eu queria comentar é que o Tengen fez exatamente a mesma coisa que o Kenjaku fez para que o Gojo fosse capturado. Ambos distraíram o seu oponente com a sua presença, trazendo ainda memórias para que essa distração seja ainda maior. Então achei interessante porque esses dois pontos me trouxeram aí muitas lembranças da própria obra. Agora, uma das outras revelações que a gente não pode deixar de falar foi o Kenjaku se despedindo do Tengen. Eu já tinha dito muitas outras vezes aqui no canal e em vários outros vídeos que provavelmente o Kenjaku conhecia o Tengen. Na minha cabeça, na minha história fictícia, ele tinha até mesmo sido discípulo talvez do Tengen, mas agora a gente viu que ao menos eles foram amigos em determinado momento. E tava meio que na cara isso pelo fato dos dois serem assim tão bons no uso da técnica da barreira. Eles eram conhecidos, eles eram amigos. E provavelmente em certo momento da vida dos dois eles discordaram do futuro que desejava para a humanidade, e aí um mudou para um lado e o outro mudou para o outro. Um virou mocinho, o outro vilão. Mas basicamente os dois vieram do mesmo lugar. Também achei legal a comparação que o Kenjaku fez do Tengen com o Sukuna. Ambos acabaram ganhando ali 4 ódios, provavelmente por causa da transformação que ambos tiveram em maldições. E agora só resta a gente ver um flashback que eu estou super ansioso para ver esse flashback. Nossa, eu quero muito ver esse flashback porque tem muita coisa para revelar. Mas talvez só ano que vem. E bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Esse foi um capítulo realmente sensacional. Eu adorei do começo ao fim. E quero que você deixe aqui a sua opinião. O que você achou desse último capítulo do ano? Escreve aqui embaixo que eu quero saber, beleza? No mais, eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até mais!